Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus, por mais esta oportunidade que nós temos de adentrar ao recesso do teu lar, juntamente com a tua família, para juntos adorar e bendizer o nome do Senhor. Nesta terça-feira, quando aqui estamos reunidos, eu aqui, você aí, e unidos para louvar o nome do Senhor. E eu quero cumprimentar aos nossos irmãos e obreiros da Igreja Sede, aos nossos irmãos e obreiros da congregação do Guaraniúva, aos nossos irmãos e obreiros da congregação do bairro Nova Pacaembu, aos nossos queridos irmãos e aos obreiros do bairro Alto Íris, também aos queridos irmãos do bairro da Indaiá do Aguapeí, aos irmãos do bairro Pureza, aos queridos irmãos e obreiros do bairro da cidade de Irapuru e aos amados irmãos e obreiros da igreja, ali a nossa congregação em Flora Rica. Cumprimento a todos os pastores das congregações, aos queridos irmãos líderes dos vários departamentos da nossa igreja. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Cumprimento a cada irmão de idade, a cada irmão, a cada jovem, a cada criança, a cada adolescente, a todos os senhores, irmãos e amigos. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. E com essas palavras, eu quero cumprimentar-vos com a bendita e santa paz do Senhor Jesus. Aleluia! Convide a sua família, convoque a sua família e vamos juntos passar pelo menos uma hora aqui, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Esse é o nosso intuito, esse é o Momentos com Deus. Está comigo, sempre nos assessorando, ajudando-nos aqui, o pastor Luciano, a quem eu quero nesse instante convidá-lo para a sua saudação. Aleluia. Queridos irmãos, eu desejo saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Temos a plena certeza de que o Senhor já está trabalhando em nosso meio e nestes momentos em que vamos dedicar a nossa vida, nossa adoração, nosso louvor ao Senhor, fique com seu coração voltado para o céu, para as coisas de Deus. Nós estamos vivendo dias em que as notícias são sempre estarrecedoras, assustadoras, uma histeria sem medida. Mas temos a palavra de Deus que vem na contramão de tudo isso, para dizer para você, para nós nesta noite, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está sempre cuidando de nós. Saúdo ao pastor Ananias, a todo o nosso campo, aos companheiros, aos irmãos. Compartilhem esses momentos com Deus, seja um canal de bênção para a vida de mais alguém. Deus abençoe, pastor, muito obrigado pela oportunidade. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nesta terça-feira, como desde sempre, deveríamos ter o nosso culto de oração e de ensino. Porém, como estamos distantes, mas eu quero vos trazer uma palavra de Deus e vou procurar ocupar a maior parte do tempo meditando na palavra de Deus com todos vocês. Vamos orar ao Senhor para darmos prosseguimento a este culto. Amado Pai, nós te louvamos e te adoramos, te bendizemos e te glorificamos, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Venha estar conosco, venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, ao sacrifício de cada um, que lhe fazemos em nome de Jesus, o teu amado e santo Filho. Amém. Amém. Eu cumprimento a você, amigo,
a você amiga, a você de perto, a você de longe. Que Deus te abençoe. E eu quero aqui cumprimentar nosso irmão Yuri e a Samara. Que Deus abençoe a nossa irmã Luzia, mãe do pastor Luciano, também nosso irmão Jonatas e a sua esposa Lohane, também a minha esposa que está conosco adorando a Deus, o irmão Sandro Teles e a Suelen. Também cumprimento nosso companheiro diácono Valdomiro e a nossa irmã Jo, sua esposa, ao nosso irmão José Luiz, lá em Cândido Mota, e a sua esposa irmã Marlene. Que Deus abençoe também a nossa irmã Elaine, Inácio e Luciano. Glória a Jesus. Quero cumprimentar também a Ana Cristina, ali na cidade de Icém. Ana, que Deus te abençoe, minha filha, você, seu esposo, seu filho. Pastor José Dias, que está conosco adorando a Deus, é o vice-presidente deste campo. Também a nossa irmã Cristina e o pastor Cícero Borges. Nossa irmã Cleusa Barbosa, ali em Icém, que Deus abençoe a irmã Cleusa, a dona Ana, sua mãe, que por certo está conosco. Nosso companheiro presbítero João de Souza, o João Vanquel, e a nossa irmã Sônia e a sua sogra do irmão João, a irmã Olivina. Glória a Jesus. Também eu quero cumprimentar a nossa irmã Lucimar Grégio, o presbítero, nosso irmão Caetano e seus filhos. Glória a Jesus. A nossa irmã Márcia Moreira. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero vos convidá-lo para que nesse instante louvemos a Deus cantando o hino de número 211. Enquanto Deus te chama e tu sentes seu amor, pois do céu poder derrama para salvar o pecador. E a Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás tua luz, a perfeita salvação. Se da vida tens o fardo e tua alma triste está, crê em Deus, não sejas tardo, que Jesus te salvará. Venha a Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Neste mundo vais andando sem tranquilidade e paz. Volta a Deus mais confiando e feliz então serás. Venha a Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Venha Cristo que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha a Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua
a luz, a perfeita salvação. Aleluia! Glória a Jesus! Venha a Cristo. Este é um convite, é uma chamada do Senhor. Venha a Cristo. Você que está fraco na fé, você que está quase sem forças para caminhar, venha a Cristo. Cristo vai te dar força. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, mas você quer retornar, venha a Cristo. Se você ainda não conhece Jesus, não entregou sua vida a Jesus, venha a Cristo. Cristo te ama. Cristo é maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero ainda aqui cumprimentar mais alguns irmãos. A nossa irmã Aparecida Rogine, lá em Tanabi, é tia da Lourdes, seu esposo, tio Aparecido, a Jéssica, né? E o seu esposo, que Deus os abençoe. Também eu quero cumprimentar a nossa irmã Daiane, né? Daiane é esposa do pastor Luciano, também irmã Isabel Ribeiro, irmão Osiel Fagundes, são todos aqui da nossa igreja, pastor Alessio e toda a família, aleluia, pastor Luiz Carlos Mota, irmã Elza, que Deus abençoe, irmã Rosa Macedo, irmão Torquato lá em Valinhos, também irmã Laudiceia, né? Irmã Laudiceia, o presbítero Kleber, seu esposo, seus filhos, né? A Leia, que Deus abençoe. Também irmã Maria Luciene, lá em São José do Rio Preto. Glória a Jesus, que o Senhor venha abençoar. Irmã Jéssica Santos, que Deus abençoe. Ela é sobrinha do nosso querido irmão Lázaro. Irmã Edna, um abraço. Diácono Lázaro, irmã Edna. E a nossa saudação para o irmão Edson, seu sogro, e para a nossa irmã Helena, que aí estão juntos. A Cláudia Regina e o César, nossos sobrinhos lá em Santa Bárbara do Oeste. O Jefferson Kleber, que Deus abençoe, em Iturama. Glória a Deus. Aleluia. O diácono Ananias Correia, irmã Delúcia, a Bruna, toda essa família adorando a Deus. A irmã Gisele Bernardes, também aqui da nossa sede, né? A minha irmã Lourdes Lima, lá em Cândido Mota, o meu cunhado Nicanor, a Fabiola e os garotinhos, né? O Lorenzo e o Lucas, também nosso companheiro José Eugênio no Indaiá, nossa irmã Alaide, que o Senhor abençoe a todos. O Edson André Rubio, que a bênção do Senhor seja sobre vocês, irmã Deusira, lá em São José do Rio Preto. São muitos irmãos que estão conosco, que a bênção do Senhor seja sobre todos. Irmão Kleber Vieira, um abraço, que Deus abençoe. Vamos continuar juntos, adorando ao Senhor. E agora, eu quero convidá-los para que cantemos o hino de número 127. Vamos louvar a Deus, o Senhor da ceifa chama. Aleluia. Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, sim, alegre.
teu mandar. Aleluia, glória a Deus. Deus se aproximando. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Considera-se um pecador. Aleluia. Mas o fogo santo queimando Torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos, aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudarás, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao meu mandar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, que alegria estarmos juntos adorando ao Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus. Eu observei aqui que está conosco, se eu estou bem certo, lá em Campo Grande, o nosso companheiro, irmão Cícero Júnior, Cícero Siqueira Júnior, e com certeza é o filho do nosso companheiro aqui, pastor Siqueira. Que Deus abençoe nosso irmão. Vamos juntos adorar e louvar e bendizer o nome do Senhor. Então vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero tomar aqui um tempo na meditação da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, o versículo 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda, vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo 8, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Curve a sua cabeça agora e ore conosco. Senhor, mais uma vez, me entrego em tuas mãos para ser o porta-voz da tua mensagem. O Senhor sabe das minhas limitações e que não tenho palavra de mim mesmo para entregar ao teu povo e aos amigos. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja e para a salvação das almas. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus queridos, na preocupação de vos trazer uma palavra de Deus, então orando, o Senhor falou ao meu coração: fale sobre duas chamadas de Deus, dois convites de Deus. O que é chamada? É convocação, é um convite. E você pode estar pensando: pastor, mas duas chamadas de Deus? Eu li dois textos distintos, um numa experiência do profeta Isaías e o outro já do Senhor Jesus. E eu queria falar sobre chamada, porque a Bíblia, ela fala sobre várias chamadas de Deus, distintas, onde Deus chamou pessoas, onde Deus chamou povos, nações inteiras, com um propósito específico. Nós podemos observar no capítulo 12 do Gênesis, Deus chama a Abraão para fazer dele uma nação. Era um propósito específico, definido, e Abraão entende e atende o chamado de Deus. Dizer que Abraão entendia tudo o que Deus estava falando? Não. Mas pela fé, ele simplesmente se submeteu. Até porque os desígnios de Deus, eu acredito que nós só vamos entender quando estivermos morando com Ele. Porque, por enquanto aqui, nós somos perfeitamente limitados. Mas a Bíblia fala também de uma chamada de José, lá no Gênesis também. E Deus faz tudo aquilo na vida de José, que a vida de José, analisar pelo prisma humano, no início parece mais uma tragédia do que uma bênção. Mas para que Deus estava fazendo aquilo com aquele homem? Para livrar o seu povo, sua nação eleita, lá na frente. Mas nós observamos uma outra chamada muito distinta, que foi a de Moisés, que Deus o chama para liderar uma nação como profeta. Muito bem. Então, é sobre este assunto que eu queria falar com você. Mas eu li o primeiro texto
onde Jesus, o mestre por excelência, ele diz: vinde a mim. Esta é a primeira chamada que um homem, que um mortal aqui na terra, ele pode receber de Deus hoje. A chamada para a salvação. Glória a Deus. A chamada para a salvação. Olha, a bem da verdade, Deus, sem mim, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua sendo o Senhor dos céus e da terra. Mas Deus é tão amoroso e tão maravilhoso que Ele ainda convida os homens. E Deus, o convite de Deus aqui vem através de Jesus, o seu Filho. O maior presente e mais importante presente que Deus tinha para oferecer. Mas essa chamada nós chamamos de chamada universal para a salvação. Deus não está chamando este povo ou aquele povo, mas o Senhor está chamando a todos. Em João 3,16, disse Jesus na conversa com Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta chamada, ela é uma chamada universal. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2 e versículo 4, ele diz que Deus quer que todos os homens se salvem ao conhecimento da verdade. Então eu quero dizer para você, meu amigo, que está ouvindo, está participando desse culto, Deus o está chamando para a salvação. Aleluia. Mas por quê? Por que Deus chama a todos os homens? Porque quando a gente fala de todos os homens, nós não estamos dizendo aquela parte boa da sociedade. Nós não estamos dizendo daqueles homens que abnegados, homens de bem, mas nós estamos falando de todos. De todos. Sabe por quê? O Senhor faz essa chamada universal, porque todos são irremediavelmente pecadores. Porque todos são pecadores. Aleluia. E sendo pecadores, todos esses homens precisam, diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Às vezes a gente vê pessoas dizendo: olha, aquela pessoa é tão boa, que se aquele não for para o céu, bondade não vai levar ninguém para o céu. Só tem um meio para ir para o céu. E nós vamos falar aqui. Aleluia. Aleluia. Mas continua ainda a pergunta: mas por que Deus faz este convite a todos os homens, quando lidamos com pessoas tão más, tão terríveis? Sabe por quê? Porque só em Cristo o homem encontra a salvação. Aleluia. Só em Cristo. E aqui vale dizer, e quem me conhece de perto sabe disso, que eu gosto de enfatizar, é a questão denominacional. Porque algumas pessoas, eles dizem: olha, se você não pertencer à minha igreja, você está na beira do caminho. Você ainda não conheceu a salvação. Primeiro lugar, Assembleia de Deus nunca foi o caminho para o céu. Congregação Cristã no Brasil nunca foi o caminho para o céu. Igreja Católica nunca foi o caminho para o céu. O caminho para o céu é Jesus. Glória a Deus. Disse o apóstolo Pedro lá em Atos, capítulo de número 4, do versículo 10 ao versículo 12, que em nenhum outro há salvação, nem
nome há dado debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Aleluia. Glória De a Deus. Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Mas por quê? Por que esse convite é oferecido ainda a todos os homens? Porque um dia Jesus voltará. Hoje Jesus é advogado, e o que o advogado faz é defender o seu cliente. O advogado, e a função dele não é acusar. O advogado, a função dele é proteger, é ajudar, é livrar o seu cliente da condenação. Hoje Jesus, ele é o nosso advogado, ele é o teu advogado, mas um dia ele voltará, não mais como advogado, mas o Senhor voltará como juiz dos vivos e dos mortos, para julgar a todos na face da terra. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 7 e versículo de número 8. Assim sendo, meus irmãos e meus diletos amigos, pense bem, como você está? Como você está? Qual é a sua situação diante de Deus? Não sou eu, Ananias, que tenho que dizer, que vou dizer para você que você vai para o céu ou para o inferno. Não sou eu. Mas olha, só existem dois caminhos. Só existem dois caminhos. Certo? A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Mas eu pergunto para você, e a eternidade? Como será para você? Como será? Como você vai encarar a eternidade? Alguém diz: eu já tenho a minha religião. Sua religião, minha religião, nossa religião não servirá de nada. De nada. Eu já disse isso aqui, que na cruz do Calvário, quem morreu não foi a Assembleia de Deus, não foi o presidente dela, não foi o fundador dela, nem da tua religião, nem de religião nenhuma. Quem morreu lá foi Cristo. É por isso que Cristo Aleluia. Tem esse poder de convidar você: vinde a mim, todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Venha para Jesus nesta noite, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você precisa primeiro atender este convite de Jesus. Você precisa primeiro entregar sua vida a Jesus, ter esta experiência com Jesus. Olha, quando eu falo de experiência com Jesus, eu me lembro do capítulo 4 do Evangelho de João. E essa semana já foi falado aqui sobre isso, a semana passada, aliás, da experiência da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela vivia uma vida sem regras. Ela já estava com o 6º marido. E pelo jeito, ela ainda era uma mulher jovem, só se atropelando, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida errada. Porém, aquela mulher era religiosa. É engraçado que muitas pessoas estão afundadas no alcoolismo,
estão metidos na prostituição, na vida do engano, da trapaça, de tudo quanto é coisa errada, e ainda estão invocando as bênçãos de Deus para a sua vida, porque eles se embriagam com a sua religião. Eles se embriagam com a sua religião. É a mesma coisa, meus irmãos, de alguns dos nossos que vivem uma vida com um péssimo testemunho, uma vida errada, uma vida que, quando olha para eles, ninguém sente paixão pelo Evangelho, porque vê em mim, vê no outro, só coisas erradas, só coisas que denigrem a imagem do Evangelho e do Senhor Jesus. De nada vale ter uma religião. E aquela mulher tinha sua religião, mas quando Jesus fala com aquela mulher, ele diz para ela direto: ó, o negócio é o seguinte, você está tentando me convencer aqui com argumentos religiosos, só que é o seguinte, você, só para você entender, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Isso significa, tomou de alguém. Ela era impiedosa, ela era o que na linguagem de alguns chama destruidora de lares. Mas a mensagem foi tão poderosa e a mulher estava tão pedante que primeiro ela chama Jesus de judeu com palavras pejorativas, usa o termo judeu de forma pejorativa. Mas o Senhor Jesus não se preocupou, continuou mostrando para ela os seus erros, os seus pecados. Em certo momento da mensagem, ela começou a se conscientizar de que realmente sua religião não valia de nada, porque tão religiosa e tão pecadora e tão depravada. E a palavra de Deus nos diz que ela vai na cidade, chama os seus conterrâneos, trazem agora para o poço de Jacó. E uma das coisas que eu acho importante é que ela não vai dizer para os seus amigos, para os seus parentes: olha, ele foi tão bonzinho, falou para mim umas palavras tão bonitas, sabe? Afagou o meu ego. Não, ela disse: ele falou tudo que eu tenho feito. Aleluia. Ele falou tudo que eu tenho feito. Glória a Deus. Aleluia. E aquela mulher tornou-se uma missionária na cidade de Sicar. Mas sabe o que é isso? Encontro com Jesus. E você, nesta noite, é chamado, é convidado a ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. Entregue tua vida para Jesus. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Mas o segundo texto que nós falamos, a segunda chamada de Deus, só pode acontecer se você atendeu a primeira. Se você teve um encontro com o Senhor Jesus. Se a tua vida mudou. Se você teve uma experiência com Deus. E a palavra de Deus diz lá em Isaías, eu quero que você... de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. É bom que se diga que Isaías já era tido como profeta. Ele já era profeta. Isaías, ele tinha uma proximidade, talvez até um parentesco com o rei dos seus dias. E ele gozava das benesses, do reino, era próximo do rei,
estava profetizando. Se vocês forem ver até o capítulo 5, vocês verão que Isaías, ele era, assim, aparentemente muito autêntico. Isaías sempre profetizava dizendo: ai da nação, ai do povo, ai desse, ai daquele. Mas às vezes, ao invés da gente estar dizendo ai desse, ai daquele, por que não ai de mim? Por que não ai de você? Por que não ai da minha família? Ai da minha conduta? Ai dos meus pensamentos? Ai do meu coração? Ai das minhas atitudes? Não, mas nós estamos sempre com o dedo, aponta João, José e Maria, mas esquecemos que enquanto estamos com o dedo apontando, nós temos pelo menos 4 voltado para nós. E a palavra de Deus diz que Isaías, acostumado a ir ao templo, ir à casa de Deus, Isaías, mais uma vez, ele vai à casa de Deus. Mas quando chega lá, Isaías percebeu que algo estava acontecendo de forma diferente. E se nós formos ver esse texto, nós vamos ver a experiência de Isaías. Ele começa com uma visão. Ele diz no versículo 1: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. O que Isaías estava vendo ali não era, meus senhores, uma coisa simbólica, não era, meus senhores, uma coisa passageira, mas ele estava tendo uma visão real, verdadeira, uma visão, meus queridos irmãos, em tempo real. Aleluia. Aleluia. E é isto que nós precisamos ter nos nossos dias, a visão da realidade e da necessidade. A visão real. Às vezes estamos olhando por cima. Às vezes estamos olhando só para aquilo que queremos ver. Não temos vista para ver aquilo que é real e aquilo que é necessário. Aleluia. Temos uma visão distorcida, uma visão errada até do próprio trabalho de Deus. Você fica preocupado com os outros, vendo os outros, mas esquece de olhar para você mesmo. Eu lembro-me de um homem, lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 22 a 26. Esse homem era cego, lá em Betsaida, se eu estou bem certo. Ele era cego, mas ele teve um encontro com Jesus. E Jesus foi e impôs a mão sobre aquele homem. E diz para o homem: meu filho, você está enxergando agora? Ele disse: Senhor, eu estou enxergando. Ele diz: e o que é que você está vendo? Ele diz: eu vejo os homens, e os vejo como árvores que andam. Aí Jesus disse: não, meu filho. Primeiro, que homem nunca se pareceu com árvore. Segundo, a árvore nunca andou. Sua visão não está boa. E a palavra de Deus diz que Jesus vai lá mais uma vez e toca no olho daquele homem. Aí o homem levanta os olhos e diz: Senhor, aleluia, agora eu estou vendo longe e distintamente. Esta visão que você precisa ter. A visão da realidade e a visão da necessidade. Segundo a experiência de Isaías, ele diz, aleluia, no versículo 3, e clamavam. Versículo 8, eu ouvi. Isso significa que precisamos, o Senhor só chama homens, primeiro, que tem a visão da necessidade e da realidade. Segundo, homens e mulheres
que ouvem. Aleluia. Lá no livro do Apocalipse, nas 7 cartas do Apocalipse, a gente sempre vê o Senhor dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui ele diz: e clamavam. Como queria dizer que clamava se ele não ouvia? Era porque ele estava ouvindo. E o versículo 8 ele diz: eu ouvi a voz do Senhor. Aleluia. É preciso ouvir o que Deus está falando. Aleluia. Homem e mulher, a quem Deus chama para uma obra especial, você precisa ouvir o que Deus está falando. Você precisa entender a voz de Deus. Aleluia. Às vezes nós só ouvimos o que nos interessa. Eu vou contar uma historinha aqui, e quem é da minha família sabe disso. A minha finada avó, na cidade de Cândido Mota, ela era uma pessoa muito amável. É uma pessoa que até hoje eu tenho muitas saudades dela. Mas ela, na simplicidade dela, ela era muito esperta. Então, algumas vezes, a gente chegava e dizia assim para ela, nós não a chamávamos de vó, nunca chamamos de vó, nós chamávamos de teté. Eu nem sei porquê, mas toda a nossa família, os netos, só chamava ela de teté. Então a gente dizia: teté, não dá, tipo assim, não dá para a senhora me emprestar R$5? Aí ela ficava: hein? O que é, meu filho? Como? O que é? Ela não ouvia. Mas de repente a gente falava com a voz bem baixa: olha, eu tenho aqui R$5 para dar para a senhora. Aí ela dizia: me dê, meu filho, me dê. Sabe por quê? Ela não queria ouvir a história de emprestar dinheiro para nós. Mas ela queria ouvir quando a gente dizia que tinha algum dinheiro para dar. Então, muitas vezes, na obra de Deus, a gente só quer ouvir o que nos interessa. Mas é tempo de ouvir o que Deus tem para falar. Aleluia. Quantas pessoas saem dos nossos templos magoadas? Quantas pessoas saem até blasfemando? Saem irritados do nosso culto, porque você viu aquela palavra que o pastor falou, que o pregador falou, onde já se viu, você nem entendeu. Você nem entendeu o que ele disse, mas você já saiu irritado. Talvez, se você tivesse, você entenderia e perceberia que Deus estava falando com você. Aleluia. Aleluia. É preciso ouvir a voz de Deus. Aleluia. É preciso ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele ainda fala. Na experiência de Jó com Deus, ele disse: eu até agora o tenho ouvido. Até esse momento eu tenho ouvido, mas agora eu vejo com os meus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É preciso ouvir Glória a voz de Deus. Abacuque, Jó, capítulo 42 e versículo 5 está o texto que eu lhes disse. Abacuque, capítulo 3 e versículo 2. O profeta diz: eu ouvi a tua voz, Senhor, e temi. Aleluia. É preciso ouvir a voz de Deus. Aleluia. E você temer e tremer na presença de Deus. Deus tem um chamado para você. Glória a Jesus. E eu sou o maior incentivador teu, meu irmão, minha irmã. Não importa se você é de idade, se você é muito jovem, não importa. Eu só quero dizer para você: ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem a falar. Mas na experiência de Isaías,
No capítulo de número 5, nós vamos perceber o que? Ele reconhecendo a sua limitação. Versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Então Isaías cai na real. Isaías percebe que ele não era aquele profeta de ai do povo, ai da nação, mas agora ele olha e vê dentro de si, ai de mim. Aleluia. Sabe por quê? Porque em determinados momentos de euforia, a gente é tomado por uma euforia tão grande que nos deixamos enganar até por nós mesmos, porque a Bíblia diz assim, que enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Às vezes a gente se deixa levar por esse sentimento de heroísmo, e você acredita mesmo que você é alguma coisa, eu sou, eu faço, eu vou. Não, você é um homem limitado, uma mulher limitada. Isaías começa a gritar e clamar e exclamar, ai de mim, que ele vê que agora ele não era nada diante do Senhor. Acontece o seguinte, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, na obra de Deus não existem heróis. Não existem heróis. Nesses 45 anos que eu venho servindo ao Senhor, eu já vi tanta gente que eu admirava, que eu me curvava diante da sabedoria deles, e eu não falo com nenhuma alegria, com nenhum ufano, mas eu falo até com certa tristeza. Eu vi um grande número desses homens e mulheres que curvaram, que caíram, que ficaram no meio do caminho. Sabe por quê? Porque na obra de Deus não existe heróis. E alguém pode perguntar, e então aquele homem que faz aquele trabalho, aquela mulher, eles não são heróis, eles são simplesmente homens e mulheres que creram no Senhor, entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor e fizeram o que precisava ser feito. Aleluia. Só isso, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Deus. Mas aleluia, aleluia. Isaías reconhece as suas limitações. Olha, pensa em Paulo. Todas as vezes que eu leio as cartas de Paulo, que eu observo as palavras de Paulo, irmãos, eu me curvo. Eu me curvo. Porque Paulo, depois de Jesus, foi Paulo, irmão. Muitos outros homens depois de Paulo fizeram um grande trabalho, mas igual a Paulo ninguém fez. Ninguém fez. Só que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 7, e o versículo 24, Paulo faz uma exclamação que talvez estarreceria o teu coração, você que admira ele. Ele diz, miserável homem que eu sou. Paulo não diz, eu sou um herói. Aleluia. Eu sou isso. Não, não, não. E quando Paulo exclama com um sentimento de vitória e de confiança, ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, reconheça as tuas limitações, mas nós vemos no versículo 6, aleluia, a capacitação de Deus. A capacitação de Deus. Ele diz, mas quando eu estava exclamando, sentindo o meu estado miserável, o meu estado real de homem perecível, homem fraco, voou um serafim que trazia nas suas mãos uma brasa viva que ele tirou do altar de Deus. Aleluia. Ele tirou do altar de Deus. E ele trazia aquela brasa num atenaz. E ele tocou
tocou a minha boca, porque Isaías diz, sabe por quê? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou um homem de impuros lábios. Então aquele serafim, aquele ser celestial, ele vai com aquela brasa, aleluia, que tirou do altar de Deus, e toca na boca do profeta Isaías, e diz para Isaías: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia. Sabe o que é isto? Capacitação de Deus. É Deus trabalhando em você. Eu falo sempre, Deus trabalha com você, por você e em você. E dessas 3 etapas, a mais difícil é quando Deus está trabalhando em nós. Em nós. Quando Deus está trabalhando por nós, é só glória a Deus, aleluia, oh maravilha, o Senhor abriu a porta de emprego, o Senhor me usou, o Senhor fez isso. Quando o Senhor está trabalhando, aleluia, conosco também, o Senhor esteve conosco, Ele fez isso, Ele fez aquilo, amém. Só que quando o Senhor está trabalhando em você, a coisa muda. Ele quer tirar seus maus costumes, suas más ideias, seu coração rancoroso. Ele quer fazer você e eu, nós entendermos que quem manda Ele é o Senhor, Ele determina. Aleluia. E eu não sou ninguém. Olha, tem umas coisas tão interessantes na Bíblia que eu vejo, pelo menos em 2 oportunidades. Paulo diz: eu queria pregar na Bitínia. No meu coração estava a ir para a Bitínia, mas o Senhor me impediu. Isso não vai não. Em outro momento diz: Satanás me impediu. Aí alguém diz: calma aí, mas nós não vencemos o diabo. Você sabe por que Satanás impediu? Porque Deus permitiu Satanás impedir. Você sabe por que algumas coisas, até projetos belos que você teve, e você não conseguiu efetivá-los? É porque Deus não quis. Porque tem gente que diz assim: não, eu estou aqui com um caderno, um monte de projetos, e olha, eu não sei o que será desses projetos. Não será nada, meu filho, não será nada. Joga fora os teus projetos, mas trabalhe com os projetos de Deus. Aleluia. Sonhe os sonhos de Deus. Glória a Deus. Trabalhe com os projetos de Deus. E a palavra de Deus, irmão, nos mostra que aí Isaías é capacitado pelo Senhor. Eu acho interessante, pastor Luciano, tem umas coisas assim que eu fico olhando, e meu irmão, meu amigo, você que está do outro lado, é que quando Jesus foi estabelecer a igreja dele, o reino dele aqui na terra, o que acontece? O Senhor Jesus, ele começa um projeto que do ponto de vista humano era o projeto mais falido que existia. Por quê? Pense, Jesus estava vivendo numa terra sob uma cultura que foi uma das culturas mais poderosas do mundo e ainda o é, que era a cultura grega. A segunda cultura, ainda que fraca, era a cultura dos romana, através da língua do latim. Certo? Muito bem. Mas todas essas culturas tinham influência, eram poderosas. Então era de se imaginar que se ele queria estabelecer um reino aqui na terra, então ele tinha que procurar pessoas cultas, pessoas acima da média, para fazerem o trabalho dele. E quem Jesus vai chamar? Lá no capítulo 4 de Mateus, versículos 18 e 19, Jesus sai na praia e vai procurar pescadores.
Eu pergunto para você, você já viu algum pescador sendo doutor em letras? Eu não estou aqui menosprezando pescador não, porque vocês estão diante de um homem que ama pescaria. Eu amo pescaria. Meu pai amava pescaria, minha família toda ama pescar. Eu não estou aqui desfazendo não, eu respeito o pescador e admiro quem é pescador. E respeito muito. Mas você já viu algum pescador formado em direito? Você já viu algum pescador formado em letras? Você já viu? Você já viu? Se você viu, amém. Mas é raríssimo. Eu, por exemplo, não conheci nenhum. Quase todos os pescadores, eles são pessoas com pouco conhecimento, com pouca cultura. E Jesus vai atrás desses homens. Então, era da gente imaginar, faliu, acabou, isso aí vai morrer no nascedouro, isso não vai a lugar nenhum. E Jesus chega lá, encontra Pedro e os demais na praia, e ele diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei. Então, quem capacita é Deus. E o apóstolo, isso está lá em Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 5, Paulo diz, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa. A nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ter boa oratória. Aleluia. Você pode ter boa hermenêutica, você pode ter boa homilética, você pode ter cursos de teologia, tudo isso é bom. E eu não vou dizer que não seja bom, mas isto não o faz um homem cheio do poder de Deus, um ganhador de alma. Não faz. Tudo isso é bom. Porque você tem que ser capacitado pelo Senhor. Aleluia. E olha, meus queridos irmãos, no versículo de número 8, nós vemos a disponibilidade. Aleluia. E ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías agora, para a experiência de ver, ouvir, a experiência que Isaías passou agora de sobrenatural, porque ele passou por essa experiência, ele diz, eu vi serafins, eu vi. O homem que Deus chama tem que saber de uma coisa, que o sobrenatural tem que acompanhar a vida dele. Aleluia. Aleluia. Não olhe as coisas só no plano natural, não. Você precisa crer no sobrenatural. Olha, mas o coronavírus, ele está matando, ele vai fazer isso. Pregue o contrário, fale o contrário. Creia no contrário, sabe por quê? Porque você crê num Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Deus que pode mudar a sentença. E a terceira experiência de Isaías foi de reconhecer as suas limitações. Quarta experiência, ser capacitado pelo Senhor. Aí a palavra de Deus diz, eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Encerrando as palavras de Deus que eu tenho para o teu coração, eu quero perguntar para você, irmão, irmã, amigo, amiga, e como você está agora? O Senhor, para você que já entregou sua vida, para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, Jesus está dizendo, vinde a mim, e eu vos aliviarei. É momento de ter uma experiência com Jesus. É momento de viver uma vida com Deus. Mas para você que já entregou sua vida para Jesus, aleluia, é momento de você atender o chamado de Deus. Na verdade, atender o chamado de Deus é simples e puramente obedecer. Aleluia. Me lembro-me de uma pessoa, quando alguém chegou,
era, parece que até uma mulher muito próspera no Evangelho, mulher abençoada, cumprindo a sua missão, e alguém pergunta para ela assim: como foi a sua chamada? Ela disse: que chamada? Disse: a sua chamada para o trabalho missionário. Ela diz: não, eu não tive chamada, eu simplesmente li e obedeci. Aleluia. Eu li e obedeci. E eu pergunto para você: onde está você? Que o Senhor está te chamando. Chamando para fazer a obra de Deus. Chamando para fazer o trabalho de Deus. É tempo de dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória. Que esta chama, aleluia, do Espírito esteja no teu coração. Aleluia. A chama do Espírito precisa estar no teu coração. Nos dias de Jesus, Jesus disse: grande é a seara e os obreiros são poucos. Jesus vivia num mundo de 1 bilhão de habitantes. Mas hoje eu e você estamos vivendo num mundo de 7 bilhões de habitantes. E eu quero dizer para você: a seara continua grande e os obreiros continuam poucos. Mas Deus está te chamando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus está te chamando. Primeiro, chamando a você que ainda não teve a experiência com Jesus para a salvação. E chamando a você que já tem experiência com Jesus para fazer a obra dele. Aleluia. E eu creio, Deus tem um plano na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Se você Glória quer a Deus. entregar sua vida para Jesus, daqui a pouquinho nós vamos orar por você. E se você quer obedecer ao ide do Senhor, a chamada do Senhor, eu queria que você se reunisse com a sua família, aí na tua sala, onde você estiver. Dobre o seu joelho com a tua esposa, com os teus filhos, abrace eles e nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pela sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor Luciano estará aqui lendo os pedidos de orações e logo após nós estaremos orando por vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta tão maravilhosa palavra. Glória a Deus por isto. Meus amados, nós temos aqui os pedidos de orações. O meu irmão Sandro, ele pede oração pela dona Cícera, que está na UTI, e também pela sua família. Aproveitando esse pedido de oração, eu quero também pedir oração pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, que está aí assistindo e participando. Estou vendo a Luzia ali, minha mãe, já comentando um amém. Deus abençoe vocês aí em casa, que Deus continue vos abençoando. O pastor José Dias pede oração por ele e pela sua família. Um forte abraço, pastor José Dias, que é o vice-presidente deste campo. A irmã Cristina pede oração pelos seus filhos, e ela cita aqui entre eles, né, o Ícaro, a Isabela e também o Felipe. Vamos orar, irmã Cristina. Rosa Macedo pede oração por sua família e também pelos seus pais. Pastor, tem mais algum pedido específico? Estou vendo ali um pedido da minha irmã Lourdes, que está pedindo pela sua família. Amém. Né? Vamos orar Lourdes, para Deus dar vitória, continuar orando pela nossa nação, né? E eu quero orar também pelos nossos irmãos aqui da nossa sede, de todo o nosso campo, aqueles irmãos que estão enfermos, para que o Senhor cure. E nesta oração, pastor Luciano, nós vamos estar orando por aquelas pessoas que nesta noite estão entregando sua vida para Jesus, por aquelas pessoas que estão voltando para os caminhos do Senhor, e também por aqueles que nesta noite sentiram a chama arder no seu coração da chamada de Deus para a obra do Senhor.
Então nós vamos orar por essas Amém. pessoas. O presbítero Ulisses está pedindo também oração por sua família, irmã Vera. Glória a Deus. E toda a sua família. Deus abençoe os irmãos aí no sítio. Um forte abraço. Pastor Ulisses, estamos orando pelo senhor. Glória a Deus. Meus amados, eu queria também enfatizar, nós temos algumas classes de trabalhadores que prestam serviços que estão catalogados como serviços essenciais. E a gente vai elencando alguns aqui que nos vêm à memória, especialmente aqueles que trabalham na área da saúde. Eles estão convocados, eles têm que estar lá. É um momento de muito trabalho para eles. Mas temos aqueles caixas de supermercados, aqueles que trabalham nos mercados, nas conveniências. Temos também os frentistas de posto de gasolina. Inclusive temos até alguns irmãos que são da nossa igreja, que são frentistas de posto. Vamos orar por eles, porque Aleluia. eles estão lá à mercê de tudo isso que está acontecendo, porém prestando um bom trabalho. Vamos orar pelos caminhoneiros, pela nossa pátria, pela igreja. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Aleluia. Pai, louvamos ao Teu nome, porque Glória ouvimos a a Tua Deus. palavra, fomos instruídos e edificados por preciosos ensinamentos. Senhor, quero pedir a Tua bênção sobre cada pedido de oração aqui elencados. Aleluia. Pelo meu irmão Sandro, que pede pela Cícera, o pastor José Dias, sua família, a irmã Cristina, pelos seus filhos, a Rosa Macedo por sua família, a irmã Sim, Lourdes meu por sua Deus. família, ó Senhor, o presbítero Ulisses por sua família, e por todos quantos estão participando Aleluia. deste culto conosco. Entre em seus lares, Senhor, que eles possam abraçar o chamado da Sim, salvação, meu Deus. ter os seus corações, ó Pai, regenerados, para que habite ali o Teu Aleluia. Santo Espírito. Desperta um povo que deseja trabalhar na Tua seara, aceitando esta chamada e dizendo: eis-me aqui, Aleluia. Senhor, envia-me a mim. Abençoe o nosso pastor, abençoe a nossa equipe que está, Senhor, se empenhando para estar sempre nas escalas, trazendo uma palavra de Deus aos corações. E cada família abençoe de forma maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos e a todas, aos irmãos, aos amigos, que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Aleluia. Se você quiser contribuir, né, como vimos fazendo, tem aí na tela, né, a forma como você pode fazê-lo. Que Deus abençoe. Também amanhã, quarta-feira, nós só temos um culto, né? Só o culto das 10 da manhã. Estará conosco, ministrando a palavra de Deus, o presbítero Rodrigo Sossais. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E digam: Amém. Amém.